Oi, gente. Voltei. Sejam bem-vindos ao Psicologias, Café e Boletos, o podcast onde a gente tenta entender a mente humana enquanto ignora as notificações, toma um café requentado e finge que boletos não existem. Eu sou a Renata, né, como eu já me apresentei no outro vídeo, e aqui a psicologia ela sai dos livros e encontra a vida real. Então, relações, traumas, neurodivergências, personagens de filmes, redes sociais, ansiedade, afeto e tudo aquilo que faz a gente pensar, talvez eu precise de terapia. Então, pega o seu café ou a sua água, porque autocuidado também é importante, e vem conversar comigo. Bom, no primeiro vídeo eu falei sobre o quadro No Divã Tatatã e a gente analisou um personagem. E aí eu disse que eu queria, dentro do podcast, criar alguns quadros que remetam à psicologia. E aí, como, né, nem tudo são só flores, eu resolvi criar um quadro chamado CRP Caos. Para quem não sabe, CRP é o órgão regulamentador da psicologia, então é um órgão fiscalizador, né? E aí, vou trazer alguns assuntos polêmicos, por isso que tem caos aí no meio. Então, vamos lá. Bom, hoje eu queria falar sobre a banalização do serviço, né, da psicologia. Então, a banalização da psicologia, essa invasão, né, da nossa área e o perigo de terapeutas sem formação. Nunca se falou tanto sobre saúde mental. Então, ansiedade, depressão, trauma, autoestima, apego, narcisismo, é uma palavra muito usada na internet, TDAH, autismo, burnout. E aí, os termos da psicologia saíram dos livros, das universidades e dos consultórios para ocupar as redes sociais, os podcasts, os programas de televisão e as conversas do dia a dia. À primeira vista, isso parece uma conquista, né? Mas talvez exista uma pergunta mais importante. Estamos valorizando a saúde mental ou estamos banalizando a psicologia? Porque enquanto a psicologia se torna cada vez mais popular, a profissão parece cada vez menos compreendida e respeitada. E pouco valorizada também, tanto, né, em relação a estudos como em relação à monetização. E aí hoje, qualquer pessoa com perfil nas redes sociais pode se autodenominar terapeuta. Pois é, gente. Especialista em comportamento humano, mentor emocional, analista de relacionamentos ou curador de traumas. Eu falo isso rindo, mas isso é muito sério. E aí, muitas vezes, esses terapeutas sem graduação em psicologia, sem formação em saúde, sem estágios supervisionados e sem qualquer responsabilidade ética perante um conselho profissional, né? E assim, o mais preocupante é que a população muitas vezes não consegue perceber a diferença, ainda é tudo muito confuso. E aí, para quem está sofrendo todos os dias, né, todo mundo parece falar a mesma língua. Então, uma pessoa que está ali em sofrimento há muito tempo, se vem lá uma pessoa que se denomina psicoterapeuta, terapeuta, é, mentor, analista em comportamento humano, psicanalista, a pessoa ela vai entender que está ali no mesmo viés, que está ali no mesmo saco, mas não, né? Nem todos têm ali uma formação adequada para lidar com questões emocionais. Porém, como eu falei, se todos ali no meio, nas redes sociais, eles se propagam dessa maneira, né, como especialista, a população ela vai entender, todos falam de emoções, todos falam de relacionamentos, todos falam de trauma, todos falam de saúde mental. Mas falar sobre saúde mental não é a mesma coisa que estar capacitado para atuar em saúde mental. Existe uma diferença enorme entre compartilhar experiências pessoais e conduzir um processo terapêutico. Existe uma diferença enorme entre aconselhar e intervir tecnicamente, né? Existe muita diferença entre produzir conteúdo e atender pessoas em sofrimento psíquico, né? E aí, essa diferença, ela vem sendo apagada todos os dias. Então, estamos vivendo uma verdadeira invasão da área da psicologia. Enquanto psicólogos passam ali anos na graduação, realizam estágios supervisionados, estudam desenvolvimento humano, psicopatologia, avaliação psicológica, neurociência, psicologia social, políticas públicas, metodologia científica, ética profissional, embora né, nem todos, vemos pessoas fazendo cursos rápidos e se apresentando como profissionais aptos para lidar com a dor humana. E aí, parece que a mensagem transmitida é: se você gosta de ouvir pessoas, já pode ser terapeuta. Se você passou por dificuldades emocionais, já pode ensinar os outros. Se você fez um curso de algumas semanas, já pode trabalhar com traumas. Mas, gente, não é desse jeito que a coisa funciona. Eu, por exemplo, desde sempre, né? Não, só na infância eu achava que eu ia ser médica veterinária. Mas aí você vai descobrindo o que as profissões faz, e aí você acaba desvencilhando, né? Porque, por exemplo, quando eu descobri que o médico veterinário ele tem que dar injeção em animal, ele pode ter que fazer cirurgia, eu desisti. E aí passou um tempo, tal, não tinha algo assim em mente, mas quando eu já tinha muitos posicionamentos, assim, desde de muito nova, relacionados, que a gente pode entender como da área mesmo da psicologia. E daí, quando eu entrei no ensino médio, eu decidi que eu faria psicologia. E aí eu tive um apoio, assim, bem grande da minha família. Eu tive professores que me incentivaram muito. E aí eu quis aprimorar uma coisa que eu acho que já vinha de mim, né? Mas, né, claro, com responsabilidade, né? E aí fui me aprimorar e nunca mais parei, né? Porque, assim, não é só a graduação. Você faz pós-graduação, você precisa ler bastante. Você precisa se especializar em áreas específicas que são áreas que você talvez se sinta mais identificado ali naquele momento. Então, assim, eu tenho... é, duas pós-graduação e tô terminando a minha terceira.
Eu tenho pós-graduação em análise do comportamento, tenho uma em psicologia e saúde mental, e agora estou fazendo uma em psicologia do luto, que é a área que eu mais gosto. Mas assim, gente, né, continuando, a realidade é muito diferente. O sofrimento humano é algo complexo. A saúde mental é algo complexo também, né? Falar de saúde mental é complexo. Parece muito bobo, mas não é. É, em pensar que pouco tempo atrás, né, pessoas em sofrimento mental eram tratados, né, de forma diferente, e diferente, quando eu digo diferente, é ruim. E até hoje existe muito estigma em volta da saúde mental, né, da questão da saúde mental. Mas assim, como eu falei, o ser humano é complexo. E é justamente por isso que existe uma formação profissional. Então, assim, boa vontade não substitui conhecimento, empatia não substitui técnica, experiência de vida não substitui estudo. E aqui existe algo que precisa ser dito com todas as letras. A psicologia é uma ciência. Muitas vezes as pessoas enxergam a psicologia apenas como conversa, acolhimento ou escuta, mas por trás de cada intervenção psicológica existe um campo científico enorme, né, construído aí ao longo de décadas de pesquisas, observações, testes, estudos clínicos e produção acadêmica. A psicologia investiga como pensamos, sentimos, aprendemos, desenvolvemos, criamos vínculos, adoecemos e nos relacionamos com o mundo. Então, assim, ela produz conhecimento sobre o comportamento humano, desenvolvimento infantil, aprendizagem, emoções, personalidade, transtornos mentais, processos cognitivos, relações sociais e inúmeros outros fenômenos. Outra coisa que está muito banalizada nas redes sociais, os transtornos, né, de personalidade, onde todo mundo, tô feliz de manhã, triste à noite, já me denomino bipolar. Não é assim que funciona, gente. Não é desse jeito banalizado que as pessoas acham que é. E aí, isso não se trata apenas de opinião. Opinião é optar, prefiro sorvete de morango do que sorvete de chocolate. Isso é opinião. Ciência não é opinião, ciência é ciência. E assim, como eu falei, não vai apenas se tratar disso ou da sua experiência pessoal, né? Então, assim, ai, já passei por depressão, então eu sei lidar com alguém que tenha depressão. Não, não é assim. Não se trata apenas de achar, né? Trata-se, como eu falei, de ciência. E quando a psicologia ela é reduzida a frases motivacionais, que eu acho péssimo, vídeos de 1 minuto, né? Ou opiniões sem embasamento, não estamos apenas desvalorizando uma profissão, né? Estamos desvalorizando todo o campo científico. Estamos ignorando décadas de pesquisas realizadas por milhares de profissionais e pesquisadores. Estamos trocando evidências por achismos. Estamos trocando conhecimento por marketing. E isso é extremamente perigoso, né? Quando uma. Gente, eu não sei se a minha voz está estranha, porque eu acho que eu tô com o meu ouvido tampado. Quando uma pessoa ela procura ajuda, ela pode estar ali enfrentando depressão grave, ideação suicida, transtornos alimentares, violência doméstica, abuso sexual, dependência química ou outras condições que exigem conhecimento especializado, né? Por que que outras doenças as pessoas não se sentem no direito de invadir? Ou outras áreas, como a área da medicina, né? Então, um médico, ele errar um procedimento, ele pode levar alguém à morte. Um psicólogo, se ele errar uma conduta, ele também pode despertar ali um gatilho e levar alguém, né, ao suicídio. Então, eu não vejo todo esse movimento para invadir outras áreas, né? Então, por que que todo mundo se sente no direito de invadir a área da psicologia? E, como eu falei, né, uma conduta ali inadequada, ela pode causar, se não levar à morte, causar danos por anos, né? Uma interpretação equivocada, ela pode aumentar o sofrimento dessa pessoa. Uma promessa de cura pode atrasar também a busca por tratamento adequado. Então, ai, cure sua depressão em 10 dias. Gente, isso não existe. Isso não existe. E ainda assim, vemos crescer um mercado que vende soluções rápidas para problemas extremamente complexos, né? Então, assim, o marketing, a internet, ele tem grande força em relação a isso. E isso é muito doido, porque não só para isso, para as questões de saúde mental, mas sobretudo para isso. Por exemplo, uma pessoa, ela vendeu um curso de sobrancelhas, uma mentoria por 20 mil e ela cobra 12 mil para fazer uma sobrancelha. Entende que mundo que a gente está vivendo? E assim é dentro dessa área, né, da saúde mental. São cursos que prometem formar ali terapeutas em poucos meses, poucos dias. Né? Existem cursos até de finais de semana. Métodos que garantem desbloquear traumas. Técnicas milagrosas para eliminar ansiedade. Promessas de transformação, né, instantânea. E até mesmo, né, acho que vale um ponto aqui, um adendo, médicos que têm recomendado as canetinhas emagrecedoras, afirmando que elas diminuem a ansiedade, elas melhoram a ansiedade. É a mesma coisa de você fazer uma bariátrica e você não procurar uma terapia para auxiliar na sua compulsão alimentar, não faz o menor sentido. Ansiedade a gente trata com medicamento adequado e terapia. É assim que a gente trata a ansiedade, não com caneta emagrecedora, né? E aí, isso gera um impacto na gente, porque a psicologia sabe que não existem fórmulas mágicas, não existem atalhos para compreender a subjetividade humana, não existe garantias absolutas quando falamos de sofrimento psíquico. Mas talvez assim, a parte mais dolorosa disso tudo seja a banalização da própria profissão, né? Hoje vemos conceitos psicológicos sendo utilizados sem critério. Qualquer ex é chamado de narcisista. Qualquer tristeza vira depressão, né? Qualquer
assim, distração vira TDAH. E aí depois, ai, gente, assim, qualquer conflito familiar vira trauma. Aí você pergunta, quem te diagnosticou? Foi o TikTok, que inclusive é o nome de um outro quadro aí, diagnosticado pelo TikTok. Então, assim, a psicologia virou conteúdo. E aí vocês podem falar, ai, Renata, mas você também tá fazendo conteúdo da psicologia, mas eu sou psicóloga. Eu tenho lugar de fala. Eu posso, porque eu faço um trabalho sério, né? Então, eu faço tudo dentro do que a ética me permite, dentro do que é permitido. E aí, gente, é isso. A psicologia virou conteúdo, os diagnósticos viraram tendência. Então, tem gente até que faz piada com isso. Ai, não converse com quem não tem o CID hoje em dia, sabe? Tipo, sabe? Pô. E aí, hoje em dia, todo mundo tem algum CID que foi diagnosticado pelo TikTok, não pelo médico, não pelo psicólogo. E a clínica virou um espetáculo. E aí, nesse cenário, o estudo ele perde o espaço para o marketing. Né? O que vale mais são quantos seguidores você tem. E não quantos quantas pós-graduação, né, quanto de conhecimento que você tem, né, e aí é isso, a formação, ela vai perdendo espaço para os seguidores. Eu fico tão chateada de ver pessoas que, obviamente, são pessoas charlatões, né, são charlatões, que têm, tipo, milhares, né, de seguidores, e outras pessoas com conteúdo tão importante, que, assim, não tem tanta visibilidade. E eu conheço muitos psicólogos, assim, que estão dentro, né, do Instagram, do TikTok, que tem um ótimo conteúdo e as pessoas não querem assistir, né? As pessoas preferem o que é mais rápido. E aí a ética também perde para o engajamento. Então, vale o engajamento muito mais do que a ética. Talvez seja exatamente assim nesse momento que nós possamos fazer, né? Que a gente possa fazer uma provocação. Gente, peço desculpa a quem vai se ofender, né? Todos sabem que eu adoro Freud, eu adoro a psicanálise, mas Freud provavelmente estaria se revirando no túmulo, né? Não porque a psicanálise continua sendo discutida, mas porque conceitos construídos ao longo de décadas é, passaram a ser reduzidos à frase de efeitos e vídeos curtos de poucos segundos, porque aquilo que exigia leitura, reflexão e aprofundamento, muitas vezes é apresentado como verdade, né? Verdade absoluta. E aí, gente, outro dia eu vi um vídeo, eu não vou me lembrar exatamente o que era, todo o contexto, mas era mais ou menos assim. Era uma moça, psicanálise, que ela falava num podcast que até os 7 anos de idade as crianças não adoecem. Tudo que a criança apresenta é doença dos pais. Algo nesse nível. Tipo assim, e milhões de visualizações. Aí eu fiquei, meu Deus, como pode? Como pode? Mas foi isso, gente. Esse foi o vídeo. Esse foi o vídeo. Mas essa crítica, né, não é apenas a psicanálise. É também para a cultura da superficialidade. Né? Assim, ser superficial tomou assim conta da saúde mental, né? É a ideia de que qualquer pessoa pode ocupar um lugar clínico sem formação adequada. É a crença de que o sofrimento emocional pode ser resolvido. Ai, gente, queria aumentar o meu som. Pode ser resolvido através de receitas prontas. É a desvalorização de uma profissão construída sobre ciência, ética e que levou muito tempo assim para ser, né, reconhecida mesmo como ciência. A psicologia ela é jovem, no sentido de regulamentada, né? Se a gente for parar para pensar, há muito tempo já existia, mas é jovem na questão da regulamentação e do conhecimento e de ser declarada como ciência, né? E aí, gente, isso é triste porque você vê milhões de pessoas lidando com a vida de outras pessoas sem o menor senso de responsabilidade. E defender a psicologia não é corporativismo. É, defender a psicologia não é reserva de mercado, é defender a ciência, é defender a ética, é defender a qualidade, né, do cuidado oferecido à população, porque quem procura ajuda merece saber quem está atendendo, né, merece saber qual a formação daquela pessoa, merece transparência, segurança, né, um cuidado baseado em conhecimento e evidência, não apenas em carisma, em quem fala bonitinho. A verdade é que a psicologia não está sendo apenas precarizada, ela está sendo constantemente invadida, simplificada e banalizada. Enquanto confundirmos seguidores com competência, marketing com conhecimento, opinião com ciência, continuaremos, né, produzindo mais desinformação do que cuidado. A saúde mental, ela merece mais do que promessas, merece mais do que gurus, né, gurus. Ai, gente, o gurus também é bem famoso, assim, no Instagram, no TikTok e tal. Eu posso falar isso, não posso? As palavras, né, TikTok e Instagram, porque às vezes eu sei que tem gente que não fala quando tá em outras redes. Né? A gente, enquanto psicólogos, as pessoas enquanto população, né, merecem
boa qualidade no atendimento do sofrimento psíquico, que é um sofrimento tão grave quanto um sofrimento físico, né? Inclusive, esse sofrimento psíquico, ele pode se transformar em sofrimento físico, né? As famosas psicossomáticas, né? E aí a saúde mental, ela merece ciência, merece ética, compromisso e vou falar aqui que psicologia. Merece psicologia. Tem que ser psicólogos, né? Porque a mente humana é complexa demais para ser tratada como um produto, uma tendência de internet ou um negócio qualquer. E tá, aí tem gente que pode me perguntar, Renata, mas e aí, se o psicólogo não for ético, tal, nananã, é, porque isso pode acontecer, eu não estou dizendo que você ser psicólogo te faz uma pessoa ética, mas você tem um canal de denúncia, né, onde facilita você fazer a denúncia sobre aquela pessoa, que é o CRP. Então, se você faz terapia, se sentiu de alguma forma invadida, de uma maneira errada, se sentiu acuado, se sentiu desrespeitado, você pode pegar o CRP lá do seu psicólogo. Outra coisa importante, vai passar em terapia? Já peça o CRP, né, o número lá de registro, para caso venha acontecer alguma coisa. Então, com o número de registro, você consegue abrir uma denúncia no CRP e aí vai ser averiguada, desculpa, gente, ia falar a palavra errada, eu tô gravando esse vídeo pela manhã, então me perdoe. Mas vai ser averiguado e aí vai rolar um trâmite, né? Um trâmite lá dentro do próprio CRP. E aí eles vão analisar provas e decidir, né, o que foi que aconteceu. Mas assim, uma das primeiras coisas que vocês devem fazer é perguntar o número de registro desse profissional, né? Mas é isso, gente. Assim, para mim, a banalização do nosso serviço é um dos maiores caos na psicologia nos dias de hoje. Inclusive, a valorização financeira também, né? Convênios que pagam pouquíssimos, clínicas que pagam muito menos. Então, mas isso é história para um outro vídeo. Não é para agora, mas em algum momento sai. E aí é isso, gente. Assim, entre o CRP e o caos, né, existe uma ciência inteira lutando para não ser substituída por achismos, nem por inteligência, como é que fala? Inteligência artificial. Que vem sendo um debate aí também. Outro dia eu vi uma reportagem que falava sobre isso, que muitas pessoas têm procurado aí os chats da vida, né? E que o chat ele não sabia como responder adequadamente, então pessoas iam lutadas, pessoas em sofrimento psíquico mesmo. E aí o que acontece? Eles estão fazendo aí atualizações, né? Eles estão tentando fazer atualizações para deixar essas máquinas mais próximas de um ser humano e das nossas emoções. Gente, mas ó, que fica claro, terapia é com psicólogo, né? Psicoterapia é com psicólogo. Nada de chat, nada de terapeuta sem formação, nada de psicanalista sem formação, que mais? Nada de cabeleireiro, nada de manicure. O nome disso, eu já falei num outro vídeo lá do Instagram, o nome disso é catarse. Quando a gente fala e se sente aliviado. Mas psicoterapia, cuidado, tem que ser com psicólogo. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o CRP Caos e até uma próxima. Um beijo.